Muito boa noite, queridos internautas que nos acompanham e também os nossos queridos rádio ouvintes da Casa Virtual Luz Espírita. Alegria renovada em podermos estar aqui reunidos mais essa quinta-feira para estudarmos o Evangelho de Jesus, e a proposta será trabalharmos o tema o papel do homem de bem em tempos de caos. Eu queria já de antemão agradecer aos companheiros o convite, em especial a Rosana Damasceno, pela oportunidade que nos oferece de trabalhar na seara de Jesus. Pois bem, meus irmãos, para começar a trabalhar o tema, o papel do homem de bem em tempos de caos, a gente queria introduzir esse assunto dizendo que existem dois tipos de homem de bem. Aquele homem de bem que nós chamaremos de comum, que é aquele homem de bem que, de fato, ele pretende implantar o bem. Na verdade, ele anseia por dias melhores, por uma sociedade pacífica. No entanto, ele, por desconhecer as diretrizes do Evangelho de Jesus, ele se permite a implantar o bem através da violência, através do mal. Então, ele combate o mal com o mal. E esse tipo de comportamento, por certo, afasta-lhe do objetivo, de conquistar o objetivo. Um segundo homem de bem seria aquele que nos foi apresentado por Allan Kardec, quando ele introduz o conceito no Livro dos Espíritos, na sua segunda edição, lançada em 18 de março de 1860, essa edição que hoje nós utilizamos, a edição completa, onde ele vai perguntar à espiritualidade amiga na questão 918. Questão essa que Allan Kardec, após a resposta, faz os comentários, lista características do homem de bem, que mais tarde ele, o codificador, as confirmaria, as fortaleceria no Evangelho segundo o Espiritismo, 4 anos depois, em 1864. Mas a pergunta que Kardec faz é extremamente pontual. Ele pergunta assim: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Essa pergunta, embora seja abrangente, a gente poderia trazê-la para o cunho pessoal. Por exemplo, a pergunta poderia ter sido feita assim: por que indícios eu posso me reconhecer se estou no processo, no progresso, para atingir um grau mais evoluído na hierarquia espírita? E a gente poderia imaginar que os amigos espirituais iriam trazer uma resposta longa, mas eles a reduzem em 2 pontos, trabalhando o chamado poder de síntese. Respondem assim a Allan Kardec: o homem, o espírito, prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E diz mais: e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, no primeiro momento, esse verdadeiro homem de bem, ele procura compreender a lei de Deus, ele procura aplicar essa lei na sua vida, no seu dia a dia. Então, observemos, queridos, que nesse momento nós podemos nos questionar: será que temos, de alguma maneira, nos empenhado para compreender a lei de Deus? Eu penso que se estamos agora numa live, fazendo um esforço, sim, porque para alguns é difícil acompanhar na internet, acompanhar no telefone celular, as oscilações da internet são constantes, muita gente trabalhando em home office nesse momento de pandemia, mas será que se estamos aqui, fato é que estamos interessados? Mas a grande proposta, então, será investir tempo, investir possibilidades para compreender a lei de Deus e tentar vivê-la quanto mais possível. Então, uma primeira forma de medir o nosso grau de evolução moral, se estamos, de fato, na caminhada evolutiva de forma correta, intensa, seria nos analisar. Eu tenho reservado momentos para ler a literatura espírita, eu tenho reservado momentos da minha agenda para estar presentes em lives,
Eu tenho buscado conhecimento? Quando os grupos de estudos, pelas plataformas online, me oferecem a oportunidade de participar, eu tenho dito sim? Então, o primeiro momento é se estamos aplicando à nossa vida a lei de Deus. Sim, porque o conhecimento não será suficiente se não for transformado em atitudes. Mas a segunda característica do verdadeiro homem de bem é que ele antecipadamente compreende a vida espiritual. Então ele entende, e nós espíritas temos elementos sólidos para compreender a realidade de que somos espíritos imortais transitando pelo mundo físico. Então o desafio, ele entende que é espírito, ele sabe que está vivendo um período na matéria, esquecimento temporário necessário, mas ele decide e ele atua como espírito. Interessante lembrar que daqui para frente nós vamos trazer uma característica, ou algumas, que Allan Kardec faz, listando quem seria o verdadeiro homem de bem. E brevemente, na primeira que queremos abordar, ele vai dizer assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Lembramos aqui da questão 648 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou a espiritualidade. Kardec apresenta uma listagem de 10 nomenclaturas para abranger a lei de Deus. Os espíritos, é claro, analisam a proposta de Kardec, aprovam, mas ressaltam a ideia de que a lei mais importante é a lei de justiça, de amor e de caridade, dizendo que todas as outras comungam para que pudéssemos um dia intensamente vivê-la. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje nós investimos no conhecimento da lei de justiça, amor e caridade? Será que hoje nós somos justos? Será que hoje nossas atitudes foram de amor? Será que hoje nós exercitamos a caridade moral e a caridade material? Pois bem, queridos, o verdadeiro homem de bem, então ele cumpre a lei, justiça, de amor e caridade. Num outro momento de aprofundamento, Kardec vai dizer que esse verdadeiro homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha. Eu me lembrei daquela fala do Espírito Erasto, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Missão dos Espíritas, aonde ele vai enumerar 6 características daqueles que estão no bom caminho. Poderíamos até atualizar com a fala paulina do bom combate, e dentre estas ele vai dizer que os que seriam reconhecidos, que estão no bom caminho, seriam reconhecidos pelo número de aflitos a que levem socorro, os convidando então à atitude da caridade ativa. Mas ele prossegue dizendo: verdadeiro homem de bem, o seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. Atitude essa que, por certo, colaborará com o nosso trabalho no combate ao orgulho, egoísmo, a vaidade, que são as grandes chagas da humanidade. Mas ainda há um complemento quando Kardec vai dizer que o verdadeiro homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Eu imagino que durante o dia de hoje, nessa quinta-feira, nós fomos bons, fomos benevolentes, agimos com humanidade. Mas será que fizemos isso para com todos? Essa é a grande proposta. Talvez seja esse o grande desafio: vencer barreiras, vencer preconceitos, vencer a infantil censura que ainda militamos por alguns companheiros de jornadas e de outros segmentos, quaisquer que sejam, que militam no mundo material conosco, mas ainda vai dizer Allan Kardec que o verdadeiro homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. O verdadeiro homem de bem, ele não alimenta ódio. Meus irmãos, eu fico pensando, então, qual seria o papel do verdadeiro homem de bem em tempos de caos, se não o de ser paz. Somos convidados por Jesus a ser paz no mundo, para atuar aonde quer que estejamos, trabalhando,
que o seu evangelho, a fim de que ele resulte em paz interior para todos os homens. Há duas falas de Paulo de Tarso. A primeira, o apóstolo dos gentios, a quem Emmanuel muito carinhosamente vai chamá-lo de o convertido de Damasco, registra na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Acompanhe comigo, meus irmãos, na tela de projeção. Ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, uma das primeiras propostas é seguir a paz, mas com todos. E no segundo momento, buscar a nossa própria santificação. A palavra santificação vem de santo, santo no verdadeiro sentido da palavra significa separado, retirado, recolhido. Meus irmãos, será que temos tentado de alguma maneira nos retirar das influências do mundo, da matéria e vivenciar intensamente a nossa realidade espiritual? Será que temos buscado a nossa santificação? Se quiséssemos atualizar e se pudéssemos ousadamente fazer isso para uma linguagem espírita, diríamos a fala de Paulo assim: segui a paz com todos e a vossa reforma íntima, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando o Rabi da Galileia abriu o grande sermão da montanha, ele apresenta as chamadas bem-aventuranças, e dentre elas, capítulo 5 de Mateus, versículo 9, está: bem-aventurados os pacificadores. Meus irmãos, linkava Jesus de Nazaré, felicidade, a nos transformarmos em pacificadores. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, a questão que abre as leis morais na parte terceira de O Livro dos Espíritos, que vai englobar as 10 grandes leis que culminam na 10ª lei de justiça, amor e caridade, nós vamos encontrar uma afirmativa dos Amigos da Luz dizendo assim: o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Então, felicidade seria uma adesão voluntária à compreensão e à prática da lei de Deus. O desafio, meus irmãos, será praticá-la, porque a compreensão, nós, graças a Deus, temos em mãos ferramentas poderosas que têm nos intensificado. O Espiritismo tem sido esse evangelho redivivo, que nos apresenta de novo a essência do ensinamento do Cristo, desafiando-nos a sermos pais. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que temos sido pacificadores? Sim, porque o grande papel do homem de bem, em tempo de caos, esse atual, em qualquer outro que passamos, e nos que virão, sim, porque o caos faz parte da lei de destruição, faz parte de um projeto divino para aprimorar virtudes do espírito imortal e na coletividade dos humanos, dos planetas. Mas, enfim, será que temos sido pacificadores? Um outro texto também atribuído a Paulo de Tarso é no capítulo 12 da Carta aos Romanos, onde o apóstolo diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Pouco tempo atrás, reouvimos uma parte de um seminário do nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, a quem admiramos, a quem reconhecemos o intenso trabalho que fez e faz em prol do espiritismo mundial, e ele comentava que nós não podemos mais ter inimigos. Nós, cristãos, não podemos mais ter inimigos. Podem até os outros nos terem por inimigos, mas nós não podemos mais alimentar o sentimento, essa fragmentação, essa ideia de separar, de transformar o outro em um adversário. Se possível for, como diz Paulo de Tarso, quanto depender de vós. Meus irmãos, somos convidados a fazer tão somente a nossa parte. Que o outro não faça e se responsabilize pelos seus próprios atos, mas nós seremos cobrados pelaquilo que fizemos ou por aquilo que deixamos de fazer. É nessa mesma carta aos Romanos, capítulo agora o 14, versículo 12, que Paulo vai dizer que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Haverá uma cobrança por aquilo que fizemos, como atuamos na vida e como utilizamos o conhecimento que temos para nos transformar em elementos que promovam a paz.
Então, para a gente ser pais, eu preciso pensar em 3 partes. Primeiro, para ser pais, eu preciso ser conciliador. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos sido conciliadores? Ou ainda somos aqueles que ateamos gasolina à fogueira? Quais são os nossos comentários? Será que na nossa atuação no dia a dia, no local de trabalho, quando nós chegamos, nós somos olhados com alegria, com prazer, somos bem recebidos, ou ainda nos olham com os olhos contrários? Será que temos sido conciliadores? Então, para que eu possa ser paz, a minha conversa, o meu discurso, precisa levar as pessoas a uma harmonização. Eu preciso ser otimista, eu preciso falar de esperança, eu preciso externar a minha fé, nessa fé que nos garante que teremos dias melhores, que a Terra caminha para um mundo regenerado e que nós somos partes integrantes do projeto para transformar o mundo. Não é nenhum exagero. Quando o Espírito de Verdade conversa com Allan Kardec no livro Obras Póstumas, no item A Minha Missão, ele vai questionar Kardec se ele estaria realmente disposto a abraçar a tarefa de codificar a mensagem dos Espíritos, trazendo-nos o que chamamos de codificação. E ele diz, Kardec, previno-te que está em tuas mãos uma doutrina capaz de abalar e transformar o mundo inteiro. Será, meus irmãos, que o Espiritismo tem me abalado internamente, me transformado verdadeiramente? Será que eu tenho tentado ser conciliador ou ainda mantenho-me numa espécie de permuta, onde eu quero, em momentos, fazer o bem, em momentos, me permitir fazer o mal? O convite, meus irmãos, é um posicionamento, é uma decisão. Temos que aproveitar essa oportunidade reencarnatória. Nunca tivemos a ferramenta tão poderosa, tão clara, tão esclarecedora do Espiritismo em nossas mãos. É bem provável, imagino, que a maciça maioria de nós que participamos dessa live estamos vivenciando uma primeira encarnação espírita. Alguns sortudos aí para trás, talvez na segunda. Muito novo. Mas será que eu tenho compreendido e transformado essa ferramenta num trampolim para acelerar a minha evolução moral? Será, meus irmãos, que eu entendo que em tempos de caos, esse que vai passar e os outros que virão e passarão também, eu preciso ser paz, e para ser paz eu preciso ser conciliador. Reflitamos, queridos. Será que nossos discursos, nossas falas conciliam? Será que elas trazem paz? No segundo momento, ser responsável. Em qualquer momento de caos, a responsabilidade pessoal cairá sobre nós mesmos. O texto aqui, já citado, de Paulo de Tarso, aos Coríntios 14, versículo 12, é também ligado a um segundo texto de Paulo de Tarso, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Paulo diria assim, 5:17? Não, 5:10. Ele vai dizer assim, porque haverá um dia em que todos nós deveremos comparecer ante o tribunal do Cristo, para darmos conta daquilo que fizemos de bem ou de mal por meio do corpo. Meus irmãos, Paulo de Tarso, esse texto no passado, a teologia imaginava ser um julgamento para condenar ao inferno ou para trazer o espírito para o céu, para o paraíso. Na verdade, hoje, no entendimento espírita, compreendemos que após cada desencarnação, depois de retornar ao plano espiritual e termos o nosso estado emocional equilibrado, passaremos por uma reunião de avaliação. Avaliação, Tribunal do Cristo, que não é condenatório, mas é corrigitivo, um tribunal onde nós vamos alinhar valores, propostas, analisar o projeto reencarnatório, se o cumprimos ou não. Meus irmãos, vamos dar conta daquilo que fizemos por meio do corpo, se bem ou mal. Será que eu tenho sido responsável, por exemplo, na pandemia? Será que eu tenho escutado as diretrizes do Ministério da Saúde, também da Organização Mundial da Saúde, onde eu preciso manter distanciamento social, higienizar sempre as mãos, manter constante uso de máscara? Será que eu tenho sido esse elemento que compreende a fala do Cristo, que devemos dar a César o que é de César, obedecer às autoridades? Será que temos sido esse elemento?
ou ainda temos, talvez, brincado com a pandemia. É preciso, meu irmão, compreender que haverá um momento de cobrança. E nós temos visto muitos que não estão levando a pandemia tão a sério, nenhuma censura, nenhuma crítica, meus irmãos, nenhuma crítica, mas que estão desencarnando. E talvez sem estar essa morte incluída no seu projeto reencarnatório. E, meus irmãos, eles chegam à pátria espiritual por terem sido levianos, descuidados, como suicidas indiretos. Muitos também, por terem se contaminado e contaminado outros que foram a óbito, serão tidos como homicidas. Meus irmãos, é preciso ter responsabilidade, fazer a parte que nos compete, estar atentos, preocupados, sim. É claro que o momento atual do país nos traz uma esperança, né? A vacinação progredindo, mesmo que a passos lentos, mas já alcançando bons índices. Nós estamos caindo, os números estão caindo, os números de mortes indicados estão caindo, mas as variantes estão se transmutando. É preciso muito cuidado, muita atenção, porque nós seremos cobrados. Então, meus irmãos, para ser pais, eu tenho que ser responsável. Não importa se o outro não faça. Podemos até, em momento adequado, aconselhá-lo a fazer. Não podemos obrigá-lo, mas daremos conta se nós mesmos não o fizermos. Então, no primeiro momento, para que eu possa ser pais, eu tenho que ser conciliador. No segundo momento, eu tenho que ser responsável. E ainda há um terceiro. Eu preciso ser caridoso. Aproveitar o momento de caos, os momentos de caos que sempre vão nos acompanhar na grande lei de destruição e perceber que nesses momentos nós podemos atuar de forma caridosa. Uma nova fronte, várias frontes de caridade têm que ser abertas, meus irmãos. Aqui eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo, no edifício que eu moro, um casal de vizinhos, ambos perderam o trabalho por conta da pandemia. Que bom que agora já estão se recolocando no mercado, mas houveram dificuldades, enfrentaram uma dificuldade intensa. Seja talvez a hora da gente buscar esses novos necessitados para ajudá-los de alguma maneira. Se eu não posso ajudar com um ingrediente material, eu posso trazer para esse companheiro um conselho, explicar, uma palavra de incentivo. Temos que praticar a caridade, principalmente a caridade moral, mas sem nos afastarmos da obrigação de praticarmos a caridade material. E essa pode ser desenvolvida quando eu, de forma pessoal, entrego uma cesta básica, entrego um agasalho, ou um marmitex, ou um prato de comida, mas também pode ser feita via casa espírita. Sim, porque nós podemos fazer nossa contribuição e a casa melhor preparada, com um mapeamento mais concreto dos necessitados da nossa região, dirigirem as doações de forma mais eficaz. Mas eu preciso aproveitar a oportunidade, meus irmãos, dessa pandemia do coronavírus, desse caos do momento, para ser caridoso. Então eu tenho que ser conciliador, eu tenho que ser responsável, eu tenho que ser caridoso. Então o grande papel do homem de bem em tempos de caos é ser paz. Esse será o nosso grande papel. Será fácil, meus irmãos? Não, ninguém disse que o espiritismo seria algo fácil. Seria um desafio. Nessa analogia que nós usamos aí, nesse pano de fundo, está aí um companheiro se equilibrando verdadeiramente numa corda bamba e vai enfrentar ali uma porção de dificuldade, uma porção de nós. Mas é assim, não fomos convidados à facilidade. O Rabi da Galileia nos convidou a nos colocar como ovelhas no meio do antro de lobos. Então esse homem que é paz, porque ele é conciliador, porque ele é responsável e porque ele é caridoso, ele precisa assumir a sua postura de ser luz e sal. A palavra do Cristo, lá em Mateus 5, a partir do versículo 14, onde ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, é uma declaração de Jesus. Ele diz mais: e não se acende uma lâmpada, uma luz, e se coloca embaixo do alqueire. O alqueire era um cesto de madeira que media grãos. Ninguém acende a lâmpada, o lampião, e bota embaixo do alqueire, mas coloca no alto, no velador,
para que todos possam ver. Diz assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Temos que ser luz e temos que ser sal. E esse, meus irmãos, ser sal e ser luz exige equilíbrio, exige prudência, vai exigir também o nosso bom senso. Quantas vezes, movidos talvez por uma ideologia pessoal, ou até mesmo uma ideologia filosófica ou política, nós vagamos na falta do bom senso e não promovemos a paz. Eu quero concluir os meus 30 minutos introduzindo a questão 756, Livro dos Espíritos. Kardec inquire assim a espiritualidade amiga. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? A resposta é direta. A humanidade progride. Kardec nos propõe a olhar o conjunto. Os espíritos propõem a Kardec, nos propõem a olhar o conjunto. Meus irmãos, a humanidade tem progredido, ainda de forma imperfeita, falta muito, sim, mas já avançamos tanto. Se nós parássemos para pensar que há 133 anos atrás nós podíamos ter uma escritura de uma outra pessoa, era legal escravizar, e hoje já vencemos esse momento e venceremos os outros, porque um dia as leis humanas se equalizarão às leis de Deus, mas a humanidade progride e segue os espíritos. Esses homens em que o instinto do mal domina, que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando é joeirado. Aqui, por certos espíritos, fariam menção ao que nós vamos escutar no livro A Gênese, falando da geração nova, falando da migração dos espíritos. Mas conclui os espíritos a Kardec dizendo, mas desaparecerão para renascer sobre outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações, e o desenvolvimento se torna completo. A imagem das diversas existências do homem. Na questão 196 do Livro dos Espíritos, queria só resgatar duas partes dela. Na primeira, Kardec vai ouvir dos amigos espirituais que é necessário não apenas deixar de fazer o mal, mas, acima de tudo, de praticar o bem. E no segundo momento, ele vai dizer que seriam necessárias várias reencarnações ou depurações sucessivas para poder atingir a finalidade a que tendemos. A finalidade é essa, segundo a questão 115, Livro dos Espíritos, a fatalidade espírita, nos tornarmos perfeitos. Para fechar, meus irmãos, para fechar, o nosso papel como verdadeiro homem de bem, em tempos de caos, nesse momento e em todos os momentos, será ser paz. Por isso que a mensagem de Jesus é pontual. Ele diria assim, na bem-aventurança de Mateus 5,6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O Rabi da Galileia exalta a nossa indignação justa. Ele exalta o meu desejo de ver o mundo melhor e de fazer a parte que me compete. No entanto, meus irmãos, a resposta está aqui. Serão saciados. Não seremos mais nós que nos armaremos com a espada e o punhal e tentaremos impor a paz pela violência. As ferramentas estão nas mãos de amigos espirituais que coordenam e dirigem esse grande movimento de transição planetária. E nós, meus irmãos, somos convidados a fazer parte desse grande movimento. O desafio, meus irmãos, do verdadeiro homem de bem é ser paz. Esse é o desafio. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos tentado, pelo menos, ser paz? Eu queria concluir com uma história verídica que é apresentada pelos historiadores de Madre Teresa de Calcutá. Conta que certo repórter procurava para fazer uma entrevista, queria conversar com ela algo pessoal, e buscava um momento de conversar, e nunca encontrava, porque Madre Teresa ia de leito em leito, enfermaria em enfermaria, trabalhava incessantemente.
Mas quando houve um momento oportuno, ele lhe olhou nos olhos e disse: Madre, o que eu posso fazer pela paz do mundo? E Madre Teresa disse: você quer de fato a paz do mundo? E ele disse: quero, Madre. E ela declarou: então vá para sua casa e ame a sua família. Emmanuel, no livro Estude Viva, não, no livro Vinha de Luz, perdão, meus irmãos, Fonte Viva, lição 17, o Cristo e eu, ele vai dizer que não podemos ter um mundo regenerado sem almas regeneradas. O nosso grande trabalho, meus irmãos, para colaborar com Jesus na transformação do planeta, será nos autopacificarmos, será nos autorregenerarmos, a fim de que, de alguma maneira, possamos ser um tipo de exemplo que motive, que incentive, que leve as pessoas a quererem também serem melhores. Que Deus possa nos abençoar, que as reflexões dessa noite possam ter tocado nosso coração, e que o Rabi da Galileia continue ao nosso lado hoje, agora e sempre. Forte abraço no coração de todos os internautas e nos rádio ouvintes que nos escutam pelo web rádio Cavile. Um abraço, meus irmãos, até um próximo encontro. Deus abençoe-nos a todos.